Olá a todos, eu sou o João Carlos Pereira de Moraes, professor da Universidade Federal do Pampa, e esse trabalho foi escrito em parceria com a professora Ana Lúcia Pereira. O título do nosso trabalho é Análise de Competências Específicas da BNCC de Matemática, Indícios para Abordagem Metodológica e Afastamento dos PCNs. Bom, por que nós resolvemos escrever esse trabalho? O primeiro elemento foi que a partir dos PCN, estávamos acostumados a ter indícios no currículo de abordagens metodológicas. Nós podemos encontrar, por exemplo, nos PCNs, os modos de fazer matemática nesse documento. Entretanto, com a chegada da BNCC, essas abordagens teórico-metodológicas não aparecem de modo tão claro. Então, nós decidimos pensar e tentar criar uma aproximação entre a BNCC e as abordagens teórico-metodológicas. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar possíveis aspectos didático-metodológicos que podem ser associados às competências gerais de matemática da BNCC do ensino fundamental. Nosso referencial teórico. Nós começamos a discutir um pouco sobre os PCNs. Então, a gente vai entender que os PCNs têm uma estrutura de pensamento didático, planejamento, processos avaliativos, então ele passa pelo tripé da didática de modo bem coerente. Nesses PCNs nós encontramos modos de fazer matemática, que são possibilidades teórico-metodológicas para o professor poder usar em sua prática. Encontramos também que o ensino está pautado em 3 dimensões de conteúdo, que são conceituais, procedimentais e atitudinais. E nesse contexto, nós enxergamos o PCN como um documento amplo e que com mais de 20 anos de uso, então que, de certa forma, está arraigado dentro do contexto escolar e na fala e no conhecimento dos professores. Com a chegada da BNCC, a matemática se torna uma área. Então, ela começa a ter uma outra formulação curricular. A gente começa a perceber competências específicas do componente curricular. A gente começa a perceber que ela sai de eixos para unidades temáticas. E dentro dessas unidades temáticas, a gente percebe objetos de conhecimento e habilidades. Nesse contexto, nós percebemos que, para a matemática, a BNCC traz 8 competências. Trouxe aqui brevemente um resumo das 8, porque elas são mais extensas. A primeira delas é reconhecer que a matemática é uma ciência humana. A segunda, desenvolver o espírito de investigação. A terceira, compreender as relações entre diferentes campos da matemática. A quarta, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos. A quinta, utilizar processos e ferramentas matemáticas. Enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos é a sexta. A sétima é desenvolver e discutir projetos que abordem questões de urgência social. E a oitava é interagir com seus pares de forma cooperativa. Então, são 8 competências mais gerais que a BNCC de Matemática no ensino fundamental traz. O que nós fizemos a partir disso? A partir dessas 8 competências, a gente começa a discutir possibilidades teórico-metodológicas que para o professor de educação básica. Então, esse trabalho é de uma metodologia de abordagem qualitativa, então nós fizemos uma análise documental a partir dessas 8 competências como documento, nós procuramos entender essas relações. O coleta de dados a parte dessas competências, então cada uma foi denominada com um C e o número da competência, conforme está no documento. Nós fizemos uma leitura prévia, criando um grupo de categorias iniciais, e a partir depois dessa leitura prévia dessas categorias iniciais, nós criamos uma segunda leitura para um aprofundamento dentro desse elemento de análise. O grupo 1, então a gente percebeu que existe uma perspectiva de relacionar matemática com cultura. Então, está presente nas competências C1, C4 e C7. A ideia é
que uma visão mais humanizada de matemática, trabalhar com o cotidiano social dos alunos e trazer diversidade dentro da sala de aula. Algumas abordagens que são relacionadas com essa perspectiva e que nós podemos perceber são as abordagens, como exemplo, de história da matemática, que mostra essa construção humana da disciplina, a etnomatemática, que traz as questões culturais, e nós trouxemos uma perspectiva que relaciona modelagem e etnomatemática, que é etnomodelagem, a partir de pensar modelos a partir de questões culturais. Então, acreditamos que esse grupo pode ser trabalhado a partir dessas perspectivas teóricas metodológicas. No grupo 2, a gente percebe a matemática com princípios tecnológicos. Então, a gente vê isso presente na competência C1 e competência C1 e C5. Nessa ideia, a gente tem a apropriação de tecnologias para analisar problemas matemáticos e a necessidade da ciência e da tecnologia na atualidade. Então, são dois aspectos que essa competência traz, essas competências trazem para a nossa discussão. Nós percebemos que algumas possibilidades são o trabalho com tecnologias, que já vem sendo consolidado e discutido, mas também outros formatos de mídias, né? Como filme, redes sociais, e podcasts e outras ideias que trabalham com a relação dos seres humanos com mídias no contexto da educação matemática. Outro grupo que nós levantamos foi que foca a questão da interdisciplinaridade. Então, isso está presente tanto na competência C3 e C5. Os aspectos que visam neste grupo são tanto relações internas entre as unidades temáticas, como entre disciplinas e como ferramental de outros modos de pensar no mundo. Então, ela procura ampliar a ideia da disciplina matemática, o componente curricular. Nós vemos relações com essa abordagem que tem relação com essa perspectiva em pedagogias de projeto, em modelagem matemática, que dão espaço para outros conhecimentos e intervenções sociais interdisciplinares. No grupo 4, nós colocamos processo de organização e registro. A gente percebe que as competências que têm essa característica é C2, C4, C6 e C8. A ideia é investigar, organizar, representar e comunicar. Então, são processos atitudinais em relação com a matemática. Acreditamos que em abordagem que possa trazer esses elementos podem ser a resolução de problemas e práticas que tragam ideias de registro e comunicação. O quinto e último grupo é a matemática com conteúdos atitudinais. Então, a gente percebe isso nas competências C2, C3, C4, C7 e C8. Então, a ideia desse grupo é que o sujeito se relaciona consigo mesmo, crie melhores, se relacione com o conhecimento de forma produtiva e o sujeito se relacione com o outro de forma cooperativa. Acreditamos que a verdade, por exemplo, transdisciplinar, trazida por um expoente como o professor Alberto Ambrosio, possibilita mecanismos para trabalhar essa perspectiva. Nossas considerações finais. Ao realizar a pesquisa, encontramos 5 categorias que podem ser atreladas à abordagem didático-metodológica. Acreditamos ainda que essas metodologias, essas propostas, elas podem ser ampliadas e não precisam ser aquelas consagradas nos PCNs. Com evolução curricular, evolução teórico-metodológica também precisa acontecer. Essas são as nossas referências e aqui estão os nossos contatos. Dúvidas, questionamentos, estamos à disposição para responder e entrar em algum debate. Muito obrigado a todos.